Um psiquiatra se descobriu autista aos 42 anos de idade. A gente sempre pensa que é criança, não é? Sim, criança autista. O médico que tratava pessoas no espectro autista aos poucos foi compreendendo que ele também tinha condição. Então, como é que a gente pode identificar sinais de espectro autista? Por que tanta gente confunde sinais com outras condições como TDAH e ansiedade? É sobre esse assunto que vamos falar com a psicóloga especialista em autismo, Thalita Costa. Thalita, muito bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Agradecemos a sua participação aqui, orientadora. Eu já pergunto logo de saída, quais as características principais que a gente pode detectar que uma pessoa é com TEA? Pronto, uma pessoa com transtorno do espectro autista, as principais características são déficits na comunicação, na socialização e comportamentos rígidos ou repetitivos. Então, há uma rigidez comportamental, por exemplo, em mudança da rotina, ou possui alguns rituais que, quando quebrados, há uma desorganização. Muita gente confunde autismo com TDAH, não é isso? Quais os sinais mais comuns entre os dois? O sinal mais comum é que no TDAH, uma das características apresentadas é a hiperatividade. E aí, com a hiperatividade, vem a hiperatividade tanto de pensamentos, mas também corporal. Então, essa movimentação repetitiva pode ser uma característica comum entre TEA e TDAH. Agora, tem pessoas que, por ignorarem o conhecimento do autismo, chegam a se impressionar. Por exemplo, uma cena de um supermercado, a mãe aflita porque a criança começou a chorar, a se debater no chão, a rolar no chão, e as pessoas passando. Houve gente que durante esse vídeo que dizia, tá faltando controle da mãe, controle dos pais. Esse é um tipo de comentário que é de desconhecimento do autismo, né? Sim, perfeito. Porque o autismo, ele não tem cara, ele não é sindrômico, né? Ele tem características que são diagnósticas, mas ele não tem características físicas, tem características comportamentais. Então, muitas vezes as famílias acabam sofrendo preconceito e falam, que criança mimada, por que ele pegou a fila preferencial se ele não tem nada? Por isso, muitas vezes as famílias andam com blusas como essa, que simbolizam que tem o nome autismo, que usam as blusas das associações para sinalizar ali que é uma pessoa com deficiência, ou mesmo crachá, com o símbolo do girassol, que é um símbolo que simboliza deficiência invisível, né? Como é o caso do autismo, que não tem uma característica física. Mas isso, né, Nonato, Thalita e Yuri falando, falta muito a empatia da pessoa. Eu já flagrei casos assim, também em supermercado, é como se a pessoa fosse obrigada a provar a condição que ela tem para exercer um direito que é dela, né? É porque chama atenção, né? Sim, e isso se dá ainda pela falta de informação, por isso que é muito importante, eu já estou aqui também falando em nome da Associação Fortaleza Azul, e é muito importante vocês abrirem os veículos de comunicação para que possamos estar falando cada vez mais sobre as características, sobre os comportamentos, para que as pessoas possam ser mais acolhidas e respeitadas na sociedade. Agora, como lidar com o transtorno do espectro autista na vida adulta? Perfeito. E aí nós precisamos pensar que dentro do espectro autista tem 3 classificações. Pode ser autista de suporte 1, autista de suporte 2, autista de suporte 3. E o que vai definir essas características é o nível de suporte que essa pessoa precisa. Então, nível de suporte 1 precisa de menos suporte, nível de suporte 3 precisa de mais suporte. Então, a partir daí, nós vamos conseguir realmente entender da melhor forma. Então, por exemplo, um autista de suporte 1, ele pode
viver, ele pode trabalhar, ele pode fazer uma faculdade, ele vai ter uma vida que não precisa de tanto suporte, porém, ele pode ter uma dificuldade, por exemplo, na socialização, em conseguir um namoro, em iniciar novas amizades. Um autista de suporte 3, que precisa de maior suporte, nós vamos precisar utilizar comunicação alternativa aumentativa para que essa pessoa possa se comunicar por outras vias. Essa pessoa também pode ser treinada a estar dentro do mercado de trabalho, claro, com algumas adaptações. Então, de acordo com o nível de suporte, nós vamos definindo a intervenção mais adequada. Hoje se fala muito, né, Nonato? Desculpa, só complementando. Tá muito agora na moda, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, mas é porque a informação está aumentando, né, acerca do tema e o acesso ao diagnóstico também, né? Perfeito, é exatamente isso. Quanto mais se tem informações e acesso ao diagnóstico, maior vai ser os números. Há 10 anos atrás, por exemplo, nem associações tinham. E hoje em dia nós já temos várias associações, nós já estamos nos veículos de comunicação falando sobre a própria campanha eleitoral veio falar que também os políticos estão pensando em políticas públicas para as pessoas com autismo, né? Então, nas propagandas, eles falavam muito que iam batalhar pela causa, iam trazer benefícios à causa. As próprias leis também foram mudando com o decorrer do tempo. Então, tudo isso vai aumentando o número de diagnósticos. Não que virou uma moda, sempre existiu. Porém, atualmente, as pessoas têm mais acesso à informação e buscam mais o diagnóstico. Ontem mesmo, uma mãe me ligou e ela disse, Thalita, meu filho tem 10 anos, agora que ele conseguiu o diagnóstico, eu me culpo muito, porque eu não fui atrás, eu achava que era frescura dele, porque ele não queria comer, eu achava que era frescura dele, quando ele não queria ir para um aniversário por conta de balão. E aí eu trouxe, não se sinta culpada, é porque há 10 anos atrás você não tinha essa informação. Agora que você tem, você está podendo ir atrás do diagnóstico, ações adequadas. Thalita, o Fábio está perguntando aqui se há alguma recomendação especial para quem tem TDAH e dirige automóvel, devido à falta de atenção e concentração que possam ocorrer. Há alguma noção, alguma recomendação? É importante que o veículo ele seja automático, porque ele vai facilitar em relação ao manter a atenção, né? Não vai precisar de dividir a atenção entre passar a marcha, prestar atenção nas regras de trânsito, vai facilitar o processo. E sim, pessoas autistas dirigem, estão no mercado de trabalho, e com a intervenção adequada é possível sim. Tem um comentário aqui, muito aproveitando. Interessante. Fale. Não, tem um comentário aqui, aproveitando dos ouvintes. O outro Fábio aqui, o Fábio Costa, ele diz que tem 48 anos e descobriu há poucos meses que tem TDAH, justamente pela questão de aumento de informação, agora o acesso ao diagnóstico, e ele agora está em tratamento, mas cada dia ele se descobre mais, né? Cada dia é um passo, vamos dizer assim, nessa descoberta. E também tem o Bem-vindo aqui. Bem-vindo, ele tem um filho autista de 24 anos que trabalha, desempenha muito bem a sua função. Aí, apesar, ele falou, ontem, inclusive, a gente trouxe isso, né? Esse debate acerca dos preconceitos, né? Mas ele fala muito bem isso, dizendo que desempenha muito bem a sua função e tem 24 anos. Obrigado, gente, pela participação. Perfeito. Ok, nós temos aqui a pergunta: ansiedade faz parte do autismo? Como saber se uma pessoa é ansiosa ou tem TEA? Pronto. O que acontece é que dentro do diagnóstico do autismo, ele pode ter comorbidades, ou seja, outros transtornos associados. Então, é muito comum uma pessoa ter autismo e ter a comorbidade de TDAH, ou ter autismo e ter transtornos ligados à ansiedade. Mas uma diferença grande entre a ansiedade e o trouxe é que na ansiedade
a perda de sono, pode haver uma aceleração de pensamento, pode haver uma aceleração de comportamento motor, uma dificuldade na concentração. E, às vezes, na vida adulta, quando começa a aparecer essas características, as pessoas confundem e falam, eu tenho TDAH, porque eu não estou conseguindo me concentrar, eu preciso tomar medicação, mas o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, necessariamente, ele precisa ter início na infância. Então, se eu sou adulta, mas na minha infância eu não tive nenhuma característica de TDAH, e agora na fase adulta eu apresento características, não é TDAH, pode ser uma ansiedade, pode ser outra questão. Mas para ser TDAH, eu preciso ter características desde a infância. Por exemplo, eu fui diagnosticada com TDAH na fase adulta, porém, na minha infância, eu tenho muitas características na minha história de vida que embasam esse diagnóstico, como sempre tirar notas baixas e ficar de recuperação, dificuldade de se concentrar, impulsividade, eu brigava muito com os professores na escola. Então, essa minha história de vida embasou o meu diagnóstico. Thalita, só para falar em diagnóstico, né? Só para reforçar essa questão da importância de procurar um profissional especializado justamente para esse diagnóstico, né? Hoje em dia tem muito vídeo na internet com aquelas sintomas, vamos dizer assim, entre aspas, que são bem semelhantes, que você não dá para diferenciar e às vezes é algo que faz parte da personalidade da pessoa. E aí eu queria que você reforçasse justamente a importância de procurar um profissional especializado para ter esse diagnóstico, se a pessoa tem alguma dúvida, né? Sempre que houver prejuízos nas suas relações, no seu cotidiano, na sua vida, você deve procurar. Então, na fase adulta, eu sempre tive um prejuízo na minha concentração, eu sempre tive um prejuízo em conseguir ficar parado, eu sempre tive um prejuízo em ouvir as pessoas falarem nas conversas, eu sempre interrompo. Então, são sinais de alerta, por exemplo, para um TDAH, ou eu não consigo me relacionar, eu sempre tive dificuldade na comunicação, comecei a falar com 4 anos, não consigo me relacionar, não consigo fazer novos amigos, tenho comportamentos mais rígidos, não gosto de mudança na minha rotina, podem ser indicativos para um transtorno do espectro do autismo. Passei por momentos difíceis no meu trabalho, no meu relacionamento, sinto taquicardia, não estou conseguindo dormir, talvez possam ser sinais de uma ansiedade. Então, é importante, sempre que há um incômodo, você buscar os profissionais adequados, normalmente psiquiatra, neurologista, e eles vão te dar os direcionamentos adequados. A gente fala que eles são os maestros para o que você... Muito obrigado pela sua participação, mas deixa, por curiosidade, eu não consigo identificar um autista, uma pessoa autista. Quando ocorre alguma, crise, aspas aqui na minha palavra, é possível, mas como é que o pai identifica que o filho pequeno tem o espectro? Ótimo pergunta, porque a intervenção precoce, ela é fundamental. Quanto mais cedo iniciarmos a intervenção, mais nós vamos conseguir melhores prognósticos. Então, se é uma criança que não imita, um bebê, gente, de 6 meses, já faz pequenas imitações. Se é uma criança que não brinca adequadamente com os brinquedos, pega o carrinho e olha por outro ângulo, pega os brinquedos e olha por outro ângulo, não brinca com o brinquedo da função que esse brinquedo foi feito. Então, por exemplo, pega uma peça de quebra-cabeça e não encaixa, fica balançando. Muitas estereotipias, ou seja, movimentos repetitivos, ou sons repetitivos, ou movimentos motores repetitivos. É aquela criança que tem dificuldade de imitar, que chega na escola, quando inicia a escola, é aquela criança que fica mais isolada, não consegue participar, não consegue interagir com o grupo, não senta na rodinha, nos aniversários, fica mais afastado, brinca com objetos que não são brinquedos e não gosta de outras crianças brincando junto. Então, brinca ali uma pedrinha, em vez de brincar de futebol, vai brincar no cantinho do campo com pedrinhas. Então, são
que quando você observa ela no grupo, acaba apresentando características que destoam desse grupo. Tem dificuldade de contato visual, seguir instruções, imitação e brinca de forma disfuncional com os objetos. São as principais características. E, claro, o atraso na fala. Então, ainda há fala de espera o tempo da criança. Mas, gente, existem na cartilha de vacinação, o médico todo mês, quando a criança vai fazer o acompanhamento no primeiro ano, precisa fazer o gráfico de desenvolvimento. Se esse gráfico estiver abaixo ou muito acima, é um sinal de alerta. Então, a família precisa ficar atenta. A gente precisa ter um comparativo com os marcos de desenvolvimento. Então, tem o tempo da criança, porém, se está muito atrasado esse tempo, é um sinal de alerta, é importante a intervenção precoce, não necessariamente vai ser um autismo, mas precisa de intervenção para que a gente consiga melhorar o prognóstico. Ok, só para ressaltar, além de agradecer, a Thalita está falando de dentro do seu carro, provavelmente estava indo para um compromisso, mas ela deu aqui essência à nossa entrevista, o que é muito importante. Isso não prejudicou você não, né? Nos facilitou muito, nem atrasou seu compromisso não, né, Thalita? Acabei de sair de um clientinho e aí deu tudo certo, viu? Que bom. Que bom que a tecnologia nos ajuda. Um abraço. Eu gostaria de agradecer de estar aqui falando em nome da Fortaleza Azul e de vocês estarem abrindo esse espaço de comunicação para estarmos falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Um abraço, muito obrigado também.